parte da manhã, né? A gente viu o conteúdo da aula 3. Nós tivemos, depois do intervalo chamado, exercícios para vocês praticarem, né? Aquele passo a passo que a gente viu na aula 3. Agora, na hora da tarde, é a nossa aula de revisão. A revisão do conteúdo da aula 1 até a aula 3. Depois do intervalo chamada, igualmente exercícios, mas aí os exercícios vão ser mais diversos, né? Porque nós vamos ter esses 3 conteúdos, né? Aula 1, 2 e 3, então os exercícios da tarde vão englobar esses 3 conteúdos, certo? Ainda na aula da manhã, a gente falou logo no início do calendário, né? Então não vou repetir tudo de novo, né? Sobre o calendário, só relembrando que, né, tem então as atividades avaliativas para fazer no Moodle vale 2 pontos, o trabalho disciplinar 6 pontos no Classroom, a prova final que acontece no dia 26/6 e a substituição no dia 10/7, e todos precisam ter muita atenção, né, nas atividades avaliativas do Moodle, que elas têm prazo, e os prazos estão no guia do aluno, aquele arquivo que está lá no Moodle para vocês, né. Então, a gente começando a nossa revisão, lá na nossa primeira aula, a gente fez uma retomada das coisas básicas da matemática, tipo regra de 3, porcentagem, né? E logo em seguida a gente começou o conteúdo propriamente dito. Então o primeiro conteúdo foi operações comerciais, tá? Teve uma mensagem no chat. Karen, a nota do trabalho disciplinar, o senhor manda antes de fechar as notas. Sim, no dia 19 é a data final de entrega, né? Eu recebo o trabalho, corrijo e envio, devolvo com nota. E vocês vão receber ali do Classroom a notificação da devolução com a nota, tá, Karen? Então, vocês entregam no Classroom, eu recebo, faço a correção do trabalho, atribuo uma nota e devolvo, né? Clico em devolver, vocês vão receber uma mensagem, né? Devolvido, e nesse momento vocês abrem e vem a nota do trabalho de vocês, tá? Esse foi um elemento importante, a gente tratou isso também lá no nosso contrato pedagógico no primeiro dia, né? Esse processo, como é que funciona o trabalho, quando é que vocês vão receber a nota, né? A minha devolução com nota para vocês, tudo ali pelo Classroom, tá? Muito bem. Então, gente, nosso primeiro conteúdo da revisão são as operações comerciais. Então, as operações comerciais, nós aprendemos lá na nossa aula do primeiro dia, que ela tem, para o cálculo do preço de venda, tem 2 fórmulas. Então, o preço de venda é representado pela letra V, e quando a gente tem uma operação para calcular o preço de venda, cuja operação se obteve um lucro, nesse processo, a fórmula é V, preço de venda, igual ao preço de custo mais o lucro. Quando tem lucro, então é o preço de custo mais lucro, para achar o preço de venda. Quando a gente tem uma operação com prejuízo, para cálculo do preço de venda, a gente utiliza C, preço de custo, menos o prejuízo obtido. Assim, a gente encontra, então, o preço de venda em situações de prejuízo. Então, igualmente aqui, né, mesmo sendo apenas 2 fórmulas, né, algo simples, né, ou soma ou subtrai, nós, no enunciado, devemos ter a devida atenção, né? Se no enunciado fala em lucro, qual é a fórmula? C mais L. Se no enunciado fala em prejuízo, qual é a fórmula? C menos P. Se a gente não tem essa atenção, esse cuidado, essa observação, pode usar a fórmula errada. E aí vai achar outro resultado, e esse resultado será errado. Então, preço de venda quando tem lucro, C mais L. Preço de venda quando tem prejuízo, C menos P. A gente viu isso em aula. A gente viu exemplos de cálculo em aula. E depois, na segunda parte, teve cálculos lá no Classroom para vocês fazer. E aí tinha exercícios com esses elementos aí de preço de vendas, tá? Justamente para vocês reforçarem o aprendizado. Sempre relembro, né, que aquele segundo momento de aula com exercícios é muito importante, porque vocês vão exercitar, então, na prática, aquilo que a gente viu na teoria e viu os exemplos, né? Mas é fazendo que a gente se depara com as situações, tá? Muito bem.
Depois, na sequência, lá na primeira aula, nós vimos as fórmulas de juros simples, tá? Então, para calcular o valor financeiro correspondente aos juros simples, qual é a fórmula? A fórmula do juros simples é capital vezes a taxa vezes o N. N é o período, I é a taxa dada em percentual e o capital é o valor que foi colocado naquela situação de investimento, tá? Quando a gente fala de juros simples, todos os cálculos são simulações, porque na vida real, né, as aplicações, elas são juros compostos, né? Se a gente for ver poupança, tesouro direto, LCI, LCA, CDB, RDB, né? Todas as aplicações financeiras, de fato, utilizam o juro composto, que é os juros sobre juros, né? Os juros que incidem sobre o acumulado anterior. O juro simples, quando a gente fala de aplicação financeira, é somente a título de conhecimento, porque o juro simples não se aplica não se usa em aplicações financeiras na vida prática, somente aqui na teoria, para a gente aplicar as fórmulas, né, e compreender a aplicação deles, porque de fato os juros simples são utilizados minimamente na nossa economia, somente em situações como, por exemplo, pagamento de alguma dívida, né, que a gente tem de um empréstimo com algum banco, alguma financeira, e aí, às vezes, utiliza, então, o juro simples, tá? Então, nessas situações, a título de juros que incidem sobre aplicações financeiras é o juro composto. Então, quando é que a gente vai calcular juros simples em uma aplicação nos nossos enunciados? Somente quando disser no enunciado. É uma aplicação financeira, aplique o juro simples. Porque é uma hipótese. E aí precisa dizer que é juro simples naquela aplicação financeira. Se não disser juro simples e falar em aplicação, é porque é o juro composto. Porque o juro composto é o que é utilizado em aplicações, de fato, na vida prática, na vida real, né, em relação a bancos, né, em relação aos investimentos, em relação às corretoras, em relação aos investimentos ofertados. Então, se não falar juro simples e falar em aplicação, é o juro composto. Tá? Muito bem. Dito isto, nós temos também, além da fórmula do juro simples, nós temos a fórmula de montante do juro simples, que é o capital mais os juros. Tá? Tem duas fórmulas, né? Tem essa primeira fórmula, ou então, para calcular o montante, essa outra fórmula. Capital mais, abre parênteses, capital vezes I vezes N. O resultado será o mesmo, né? São só duas formas diferentes para chegar no montante, tá? Ambas chegam no montante. A gente pode escolher uma ou outra para aplicar. Vejam bem, né? A segunda fórmula é só a primeira fórmula em que a gente demonstrou o que é o J, o que é o juros, porque na primeira fórmula do montante é capital mais juros, né? Na segunda fórmula é capital mais, o que é o juros? Se não capital vezes I vezes N. Está dado aqui em cima, né? Juros igual capital vezes I vezes N. Então a gente substitui somente o J aqui, né, nessa segunda fórmula, por C vezes I vezes N. Só isso, né? A única diferença, então, essas são as duas fórmulas iniciais dos juros simples, tá? Cálculo dos juros, que é um valor financeiro resultante de uma aplicação. Então, os juros é o valor financeiro, o capital é o valor investido, o I é a taxa e o N é o período, tá? O montante vai ser o valor que acumulou. Temos as fórmulas isoladas de capital, de taxa e de N para juros simples. Então, se no enunciado disser calcule o juros simples, né, encontre o capital. E aí vai dar os valores ali de juros simples, taxa e N. Aí eu vou calcular usando a fórmula do capital do juros simples, né? Está dito no enunciado, calcule o capital de um determinado juros simples. Então, qual é a fórmula? É essa aqui, a fórmula do capital, o C, tá? Diz no enunciado, calcule a taxa para um juros simples de... Bom, então, é juros simples, está dizendo que eu tenho que calcular a taxa. A fórmula da taxa é aqui, o I. I igual a juros simples vezes 100 sobre capital vezes N. Tá?
Está lá, dado no enunciado, calcule o período cujo juros simples é tanto, o capital é tanto, a taxa é tanto. Então, o período é N, né? E está dizendo que é juros simples, então é juros simples vezes 100 sobre o capital vezes taxa. Vimos isso aqui durante a nossa primeira aula, né? E também tivemos exercícios de exemplo com soluções para cada uma das fórmulas. Vocês devem lembrar que tem uma situação em relação à fórmula do capital, do juros simples, e tem uma situação em relação à fórmula do período do juros simples, que é a questão da taxa, o I. O I aqui, utilizado na fórmula do capital e também na fórmula do N, nós vamos utilizar somente o número, sem o percentual, tá? Somente nas fórmulas de juros simples, somente na fórmula do capital e somente na fórmula do N. O I, a gente vai utilizar somente o número, não vai usar o percentual. Então, se for 5% no cálculo do capital, eu vou usar o número 5, sem o porcento. No N, calcule o N, e a taxa é 5%. No lugar do I aqui, na fórmula do N, eu vou utilizar somente o 5, sem o porcento. Então, somente no juros simples, somente na fórmula do capital e do N, o elemento I, taxa, a gente usa sem o símbolo porcento, somente o número. Só nesses dois casos. Relembro isso porque falamos na primeira aula, fizemos exercícios fazendo exatamente dessa forma, né? E é assim que se faz o uso dessas duas fórmulas. Tá? Muita atenção em relação a isso. Tá? Muito bem. Vamos a um exemplo aqui de cálculo de juros simples. Carlos pediu R$6.000 emprestados para pagar depois de 5 meses a taxa de 4% ao mês no regime de juros simples. Então, está dizendo aqui que é juros simples. Ao final desse período, quanto Carlos deverá pagar de juros? Então, quanto é o juros? Qual é a fórmula dos juros no juros simples? JS, juros simples, igual capital vezes taxa vezes N. Tem os três elementos no enunciado? Tem. Capital é 6.000, taxa 4% e o N é 5 meses. Então, 6.000 vezes a taxa 4%, né? 4% é 0,04, vezes 5. Total, multiplicando os três elementos, R$1.200, então, de juros ele vai pagar. Então, vai pegar 6.000 emprestado, vai pagar além dos 6.000 mais R$1.200 só de juros. Certo? Então, relembrando aqui os juros simples. Tranquilo, gente? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? O Renan já deu um certinho lá. O Arthur mandou um tranquilo no chat. Thalita colocou tudo certo ali no chat também. Paulo também mandou tudo tranquilo ali no chat. Muito bem. Então, se você não tem nenhuma dúvida aí em relação aos juros simples, nós vamos indo adiante então. Tá? A seguir, na aula 1, nós tratamos dos juros compostos. Né? Os juros compostos são aqueles, né, de capitalização, são juros sobre juros, né? Os juros incidem sobre sempre sobre o valor acumulado. Né? Nós temos aí 3 fórmulas que nós vamos utilizar. Nós vimos essas fórmulas na aula 1. A gente viu exemplos de cálculo aplicando cada uma dessas fórmulas também na aula 1. E na segunda parte, com exercícios, naquela aula, vocês fizeram, então, alguns exercícios ali no Classroom aplicando essas fórmulas. Tá? Nós temos a fórmula do montante em juro composto, que é montante igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa, fecha parênteses, elevado à potência de n. Então, a gente viu, inclusive, né, as teclas mais comuns utilizadas para potência nas calculadoras. A gente viu aquela questão do 1 mais a taxa, né, o cuidado de converter a taxa. Tudo está gravadinho lá na aula 1, né, inclusive recomendo rever, quem não lembra, né, quem de repente não estava
com uma atenção mais concentrada naquele momento. A aula foi gravada, está disponível ali na barra atividades do Classroom, no tópico aulas ao vivo. Está lá gravadinho, aula 1. Podem assistir de novo, né? Com mais detalhes e outros exemplos. A gente vai rever aqui pelo menos um exemplo, tá? Juro composto, a fórmula dos juros no juro composto é o montante menos o capital. E a fórmula do capital no juro composto é capital igual ao montante dividido por 1 mais a taxa elevado à potência de n. Muito bem. Então essas foram as fórmulas que nós vimos na nossa aula de juro composto, aula 1. Vamos a um exemplo. Nesse enunciado, pergunta quanto receberá de juros. Então aqui significa que a gente tem que calcular os juros, né? O J. Mas vamos calcular o J, os juros, exatamente do que? Do juro simples ou do juro composto? Então fala aqui, no fim de um semestre, o N é 6 meses, né? Uma pessoa investiu, trata do investimento, em juro composto. Está aqui, juros compostos, a quantia de 5 mil, a taxa de 1% ao mês. Muito bem. Então, pede para calcular os juros. Para calcular o juro composto, a gente sabe que a fórmula é montante menos custo, né, menos capital. Bom, capital está no enunciado, mas o montante não. Então, tem que calcular o montante primeiro. Então, fórmula do montante do juro composto. Capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado à potência n. Então, o capital é 5 mil, multiplica 1 mais a taxa é 1%, converte para numeral, né, a taxa. 1% é 1 por 100, que dá 0,01. Soma o que está dentro dos parênteses, né, dá 1,01. Depois resolve a potência. É a mesma sequência que a gente viu na primeira aula, né? Primeiro resolve o que está dentro dos parênteses, depois resolve a potência, depois a multiplicação. Então, resolvemos o que está dentro dos parênteses, 1,01, agora a potência, elevado a 6. 1,01 elevado a 6 dá 1,0615201500601. Multiplica pelos 5 mil reais do capital, dá um montante, então, de 5.307,60. Muito bem. Esse é o montante, mas a pergunta é, qual é os juros, né? E os juros do capital, os juros do juro composto, é juros igual a montante menos capital. Agora sim, né? Eu tenho montante, foi calculado ali, 5.307,60, menos o capital que estava dado no enunciado, né? Então, o montante menos o capital dá um juros de 307,60, né? Esse é o juros recebido deste investimento, tá? Muito bem. Perguntas, dúvidas a respeito aqui desse exemplo, gente? Não. Tudo certo. Tudo certo? Muito bem. Como é que vocês sabem que, lendo esse enunciado aqui, não é uma renda financeira? Nem antecipada, nem pós-antecipada, por exemplo. A Karen tentou ali, né, Karen? Não É isso, eu acho que o mesmo probleminha ele vai falar, né? Se vai ser um depósito, se for um investimento, né? Pelo que eu vi aqui, o valor que custa. Ele vai descrever, a gente saber interpretar, né? Sim. Então, claro, na leitura do enunciado a gente vai ver se é uma antecipada ou pós-antecipada. Vai falar, é com entrada, sem entrada, o pagamento é feito no início, no final do período, né? Essas coisas ajudam a gente a compreender se vai ser uma antecipada e uma pós-antecipada. Então, lá nas antecipadas e na pós-antecipadas, a gente tem cálculo do R, cálculo do valor atual, cálculo do montante, né? O cálculo do C. Na antecipada e pós-antecipada tem cálculo de juros?
Não fala nada disso. Não, né? Não. Não. Então a gente sabe que esse exercício aqui não é antecipada nem pós-antecipada, porque o que está pedindo aqui? Calcule juros. Tem cálculo de juros na antecipada e pós-antecipada? Não, né? Não. Então, por isso, mesmo que não tivesse dito aqui, né, que é juro composto, tá? Mesmo que não tivesse essa frasezinha aqui, lendo todo o exercício sem essa informação de juro composto, eu já sei que não é antecipada nem pós-antecipada. Está pedindo o cálculo de juros. Cálculo de juros, ou é juro simples ou é juro composto. E lembra que eu falei para vocês antes? Se não tiver dito que é juros simples e falar que é cálculo de juros, né, e é um investimento, cálculo de juros com investimento é juro composto. Então, mesmo não tivesse juros compostos dito aqui, automaticamente a gente sabe que é cálculo de juros e é de juro composto porque fala em investimento. Tá? O único cálculo de juros que na prática, na vida real, né, é um investimento, é o juro composto. Então, se for uma aplicação, né, a gente vai simular um juro simples, vai dizer automaticamente no enunciado que é juro simples. Porque não existe juro simples em aplicação na vida real. Daí vai dizer juro simples. Só o juro composto que pode não aparecer, porque aí vai ser investimento e calcule juros e aplica as mesmas fórmulas, né, do juro composto, tá? Então, não é renda financeira, porque pede para calcular os juros. Em rendas financeiras não tem cálculos de... não tem fórmula de juros, né? Certo? Muito bem. Mais um exemplo. Pergunta: qual deve ser o capital que, no sistema de juros compostos, a taxa de 4% ao mês gera um montante de R$ 12.154,90 ao final de um ano e 6 meses? Muito bem. Aqui está fácil porque no enunciado já diz que é juro composto, e no próprio enunciado diz calcule o capital. Então, é o capital, a fórmula do C do juro composto. É só aplicar a fórmula direta, né? Está dito no enunciado, calcule o capital do juro composto. Está ali a fórmula, né, do capital do juro composto que a gente viu há pouquinho. Montante dividido por 1 mais a taxa elevado à potência N. Tá? Então, montante no enunciado 12.154,90, divide por 1 mais a taxa, né? A gente não pode somar numeral com percentual, então a taxa, 4%, tem que converter para numeral, né? 4% é 4 por 100, 4 dividido por 100 é 0,04, né? Somados os valores que estão dentro dos parênteses, que é a primeira etapa, né, do cálculo, da matemática, né? É somar o que está em parênteses, dá 1,04. A próxima sequência na matemática, né? Essa matemática básica, depois que a gente resolve os parênteses, é a potência. Então, 1,04 elevado à potência 18 dá 2,0258165. O próximo cálculo, né, é a divisão. Então, a gente divide o montante pelo valor resultante da potência, acha um capital de R$6.000. Certo? Então, aqui a aplicação da fórmula do cálculo de capital para a situação de juro composto. Tá? Aqui o cuidado, né, no cálculo dos juros compostos é ter o cuidado de não esquecer, né, de passar a taxa para numeral, para poder somar e fazer o cálculo certinho. Depois de somar a taxa, não esquecer que o primeiro passo, depois dos parênteses, é fazer a potência, para só depois dividir o montante pelo valor resultante da potência. Tá? A gente viu esse mesmo passo a passo na primeira aula. Na primeira aula a gente viu, né, exemplos fazendo esse passo a passo e teve exercícios para vocês fazerem no segundo momento da aula, né? Então não é novidade esse passo a passo, né? O que faço primeiro, o que eu faço antes, o que eu faço depois. Isso tudo foi explicado, está gravado, e caso queiram rever, né, a aula 1, ela está disponível ali para vocês no Classroom, na aba Atividades, lá no tópico Vídeos das aulas ao vivo, está ali bonitinho, né? Vídeo da aula 1, tá? Na aula 2, nós vimos os aumentos e descontos sucessivos. E na aula 2, a gente viu que existem situações em que nós vamos ter taxas variáveis. E aí não dá para a gente usar as fórmulas de juro composto, né? Porque ali nas fórmulas de juro composto,
independente do número de parcelas do investimento, né, da situação colocada, a taxa é uma só, né? Só tem o I ali, né, para colocar a taxa uma vez, né? A taxa dada é fixa, né? É só aquela taxa ali, é 2%, é 2,5%, é 5%, é 4%, é só uma taxa no juro composto. Mas vão existir situações de investimento em que nós temos taxas mensais variáveis, tá? E para taxas mensais variáveis, aí a gente aplica, então, os aumentos sucessivos. Quando acontecem aumentos sucessivos em aplicações financeiras, cujas taxas variam ao longo dos períodos. Por exemplo, poupança. Todos os meses tem uma taxa diferente. Entre outros tipos de investimentos. Tá? Muito bem. Qual é a fórmula do aumento sucessivo? Montante igual ao capital investido, que multiplica 1 mais a taxa do primeiro mês, que multiplica 1 mais a taxa do segundo mês, que multiplica 1 mais quantas taxas forem, né? Então, quantas vezes vai aparecer na fórmula 1 mais I? Depende do número de taxas. Se ficou aplicado durante 100 meses, então vai ter 1 mais a primeira taxa, 1 mais a segunda, até lá 1 mais a 100ª taxa. Tá? Se for 30 taxas, 30 meses de aplicação, então vai aparecer 30 vezes 1 mais I. Porque vão ser 30 taxas diferentes. Certo? Então, essa fórmula, ela pode ter 1 mais N taxas, tá? Por isso está representado aqui por o I, N, né? Pode ter N taxas, tá? É isso que significa esse 1 mais I ali na N, tá? Pode ter várias vezes. Vimos essa aplicação dessa fórmula em aula, exemplos, depois teve cálculo, né? Aplicando essa fórmula na segunda parte da aula 2. Vamos relembrar. Nós temos aqui uma situação de um depósito de R$ 28.500 em poupança, ou seja, tem diferentes taxas, né, na caderneta de poupança. Ficou aplicado do dia 2 de janeiro até o dia 2 de abril, tá, do mesmo ano. Ou seja, ficou 3 meses investido, ou seja, tem 3 taxas diferentes, tá? Qual o valor do resgate, ou seja, qual o valor do montante, se as correções foram as seguintes, tá? Aqui eu dei uma resumidinha, né? Mas faz parte do enunciado apresentar as taxas, que são 0,61%, 0,58% e 0,55%, tá? Uma coisa importante, relembrando aí a aplicação da fórmula, montante 28.500 vezes 1 mais a taxa. De novo, lembrando, não posso somar 1 com o valor percentual. 0,61% é 0,61 divididos por 100, que dá 0,0061. 1 somado com 0,0061, que é o 0,61 dividido por 100, fica 1,0061. A gente faz a mesma coisa para a segunda taxa e para a terceira taxa. Tá? Aí sim multiplica todos os elementos. 28.500 vezes a solução de cada um dos parênteses, que chega a um montante de 28.998,78 centavos. Na nossa aula a gente viu, acho que foi 2 ou 3 exemplos, né, aplicados. Depois, na parte dos exercícios, a gente teve, para vocês fazerem ali, uns 2 ou 3 cálculos, né, de montante com aumento sucessivo. Deu para relembrar, gente? Ficou alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Nenhuma. Ô, Certo. senhor, tem uma dúvida. Pode falar. Tá, no negócio das taxas ali, ele vai caindo de 3 em 3? Se for 3 meses ou 4, por aí. Assim, a depender do número de taxas que tiver, né? Nós vamos ter aqui, entre parênteses, várias vezes 1 mais a taxa. Então, aqui no nosso exemplo, foram 3 taxas, 3 meses, né? Sim. A gente teve 3 vezes aparecendo 1 mais a primeira taxa, 1 mais a segunda, 1 mais a terceira. Mas se tivesse 4 taxas, ia ter de novo aqui, né? Sim. Mais uma.
E assim, sucessivamente, quantos meses forem, quantas taxas forem. Tá? E sempre vai caindo e não pode aumentar as taxas? Não, aqui é um exemplo, né? Isso aí varia, de acordo com o Ah, tá. mercado. Varia de banco, né? Varia de acordo com a aplicação, né? Sim, sim. Certo? Tá certo. Obrigado, senhor. Tranquilo? Muito bem. Vimos também nessa aula, na aula 2, além dos aumentos sucessivos, os descontos sucessivos. Então, existirão situações em que o indivíduo pode antecipar pagamentos, por exemplo. Foi feito um financiamento, feito um empréstimo, por exemplo, em 10 parcelas, 20 parcelas, né? 30 meses para pagar um empréstimo. E aí acontece o indivíduo querer antecipar algum pagamento. Então, eu tinha feito lá um empréstimo em 10 meses e vou antecipar 4 pagamentos. Ou seja, então, de 4 parcelas que eu estou antecipando, não faz sentido pagar os juros, né? Então, ao antecipar, eu tenho desconto desses juros. Tá? E aí a gente utiliza a fórmula dos descontos sucessivos. São diferentes taxas referente aos meses futuros que pagaria, né? Aí desconta para encontrar o valor do desconto. Em relação a compras, a gente pode também receber descontos cumulativos, né? Então, posso fazer uma compra, receber um primeiro desconto, depois um segundo desconto, um sobre o outro, né? Então, se acumulam descontos, também usamos as formas de descontos sucessivos. A fórmula para calcular o desconto do sucessivo é L, que é o valor líquido, aquele que realmente vai ser pago, igual ao valor nominal, o valor inicial, né, da dívida, ou do empréstimo, ou da compra que estava sendo feita, que multiplica 1 menos a taxa. Vejam bem, é menos, né, porque é desconto aqui. Tá? 1 menos a primeira taxa, vezes 1 menos a segunda taxa, vezes 1 menos N taxas, quantas taxas forem. Então, se eu estiver antecipando 4, 5, 6, 10, vai aparecer no mesmo número de vezes, né, o elemento 1 menos I aqui. Tá? Então, quando é desconto, é 1 menos a taxa. Muita atenção. Tá? Exemplo, nessa situação aqui, nós temos uma dívida no valor nominal de 15 mil reais, é o nosso N, né? O valor nominal da dívida. Ela foi antecipada, foi feito 4 pagamentos antecipados, tá? Então vai ter o desconto, né, dos juros sobre esses 4 meses. E aí os descontos são, para o primeiro mês, 1,5%, para o segundo mês, 1,8%, para o terceiro mês, 1,6%, e para o quarto mês, 1,4%. Então, a gente substitui na fórmula. L, o valor líquido, né, que vai ser pago de fato após os descontos, é igual 15 mil vezes 1 menos 1,5%, vezes 1 menos 1,8%, vezes 1 menos 1,6%, vezes 1 menos 1,4%. Então, assim como acontece, né, na situação de soma, na subtração, a gente também não pode subtrair um numeral de um número percentual. Então, a gente tem que transformar, né, o número percentual para numeral. 1,5% é 0,015. 1 menos 0,015 dá 0,985. Vezes, resolve os parênteses, 1 menos 1,8%. 1,8% é 0,018. 1 menos 0,018 dá 0,982. Faz a mesma coisa para a terceira taxa e para a quarta taxa, tá? E depois é só multiplicar os elementos, né? 15 mil vezes cada um dos elementos resolvidos de cada parênteses, chegando a um total líquido de R$ 14.077,03. Então, a dívida inicial era 15 mil, mas após os descontos, né, das taxas, das 4 taxas, né, que foram antecipados os pagamentos, de 15 mil pagou, de fato, 14.077,03. De quanto foi o desconto? A dívida inicial, 15 mil, menos o valor que foi efetivamente pago, né? Deu um desconto total de R$ 922,97 por ter
antecipado esses 4 pagamentos. Tá? Pessoal, ficou tudo entendido? Querem fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo certo. Ô, Sor, essas taxas aí, elas já vêm escritas no exercício, isso? Exatamente como a gente fez lá nas nossas aulas, né? Na aula 2, sempre vem no enunciado a taxa, tá? Na vida prática, né, quando se trata de uma dívida, quem dá essas taxas aí? É a financeira, é o banco, né? Quando se trata de uma dívida. Quando trata de investimento, de onde vêm as taxas, né? Também é dado pelo mercado financeiro, né? Pela economia, né? Quanto que vai render a poupança, quanto é que vai render aqueles investimentos, tá? Nos nossos enunciados, essas taxas são dadas no enunciado, assim como aconteceu nas nossas aulas, tá? Inclusive teve exercícios, né? Sempre na segunda parte da aula tem exercícios. Nessa aula que a gente teve os aumentos e os descontos sucessivos, nós tivemos exercícios na segunda parte da aula. O que que tinha lá no enunciado do exercício? As taxas, né? Para poder aplicar a fórmula. Sem as taxas, como é que vai fazer, né? Não tem como, né? Como é que a gente faz 1 menos i sem saber o i, né? Então, em todos os exercícios dos exemplos de aula, teve as taxas. Depois, na segunda parte, com a prática de exercícios no Classroom, lá tinha as taxas também para vocês aplicarem as fórmulas, tá? Inclusive, os exercícios ficam lá, né? À disposição para vocês reverem, refazerem, copiar o enunciado, fazer de novo, né? Então, aqueles exercícios da aula 2 estão lá disponíveis ainda, né? Então, quem fez e não lembra como é que é, vai lá, copia de novo o enunciado, né? Refaz. É sempre bom, né? Principalmente matemática, a gente refazer os exercícios, refazer os cálculos do caderno. A melhor forma de aprendizado ainda é a repetição, né? Então, fiz um exercício, copio o enunciado, vou lá, faço de novo, recalculo, né? Treino o meu cálculo na calculadora, na máquina aí, para acertar aí os nossos cálculos, tá? Muito bem. Mais alguma pergunta, gente? Alguma dúvida aí sobre os nossos exercícios? Aumento, desconto sucessivo? Muito bem. Então a gente já viu, né? Preço de venda contém lucro e contém prejuízo. Juros simples, juros compostos, aumentos e descontos sucessivos. Que foram os conteúdos da aula 1 e 2, né? Então, as operações comerciais para preço de venda. Quando tem lucro, preço de venda é o preço de custo mais lucro. Quando tem prejuízo, preço de venda é igual ao preço de custo menos o prejuízo. Juros simples. O cálculo dos juros, no juros simples, é capital vezes taxa vezes N, montante capital mais juros. Nós temos as fórmulas só de capital, de taxa e de N para juros simples, né? Um cuidado especial na fórmula do capital e na fórmula do N, né? Nesses casos, quando a gente usa a taxa I na fórmula do capital do juros simples e na fórmula do N do juros simples, somente nessas duas fórmulas, a taxa, quando, por exemplo, for 1,5%, nós utilizamos só o 1,5%, sem o porcento, né? Tanto no capital quanto no N. Somente nessas duas fórmulas do juros simples, a gente não usa o porcento, usa só o numeral, tá? Para substituir na fórmula. Vimos também as fórmulas de juros compostos, né? Que tem fórmula do montante, a fórmula do capital e a fórmula do juro composto. Nesse caso aí, né, as fórmulas têm potência, né? E temos o cuidado aí, né, de resolver os parênteses primeiro, para depois resolver a potência, para depois fazer a multiplicação ou a divisão correspondente da fórmula. Nunca esquecendo que 1 mais a taxa, nós não podemos somar o percentual, a gente tem que converter a taxa para numeral, para só depois conseguir somar
com o número 1 e fazer a potência. Os aumentos, descontos sucessivos. Nós vimos a fórmula do aumento sucessivo, montante capital que multiplica 1 mais a taxa. Detalhe importante, segue aqui a norma, né? 1 mais a taxa, não podemos somar percentual, então 1 mais, converte a taxa para numeral para poder somar. A fórmula do desconto, né? O valor líquido igual ao nominal, vezes 1 menos a taxa. De novo, importante, não se subtrai numeral de número percentual, então tem que passar a taxa para numeral. 1 menos a taxa convertida sempre, tá? Atenção especial, aumento sucessivo, sinal de mais, desconto sucessivo, sinal de menos. No caso dos nossos descontos sucessivos, quando eu descubro o valor líquido pago, eu posso descobrir o valor do desconto, né, que é o valor nominal, menos o valor líquido vai dar o valor do desconto, né, que é o D. Tá? Muito bem. Ou então, essa revisão aí da aula 1 e 2, né? Então, retomada agora da nossa aula 3, que foi a aula da manhã, né? Então, vamos repassar novamente o conteúdo mais recente, né? A gente já fez alguns exercícios ali, mas é sempre bom retomar, relembrar. É viver, como se diz, né? Então, antecipada. Quando é que eu uso uma antecipada? No enunciado do exercício já vai dizer antecipada, ou então vai estar ali presente o termo com entrada, ou então no início do período, no início do mês, enfim. Na antecipada tem 4 fórmulas, uma de montante, uma de valor atual e 2 de R. R quando é investimento e R quando é uma operação comercial. Na pós-antecipada, quando é que a gente usa as fórmulas da pós-antecipada? As fórmulas da pós-antecipada, no enunciado vai dizer pós-antecipada direto, ou então, que é sem entrada, ou o pagamento é feito ao final do mês, né? As parcelas são pagas ao final do período. Tá? Tem fórmula de montante, tem fórmula de valor atual, e tem 2 fórmulas de R. R para investimento e R para operação comercial. A diferida é conteúdo da aula 4, né? Sábado que vem, na parte da manhã, a gente vai ver a diferida. Essa é simples, né, de identificar, porque no enunciado vai falar carência, e a gente já não vai saber com facilidade que se trata da diferida. Mas, da nossa aula da manhã, o que a gente está revisando agora, então, são as antecipadas e pós-antecipadas. Tá? Para a gente fazer os cálculos, né, de rendas financeiras, a gente utiliza as tabelas FAC e FVA. Essas 2 tabelas, além de estarem lá na apostila de vocês, elas estão num arquivo em PDF chamado Material de Consulta de Fórmulas, que está disponível no Moodle e também está disponível no Classroom, na aba Atividades ali, procurando o tópico, vocês vão achar. Muito bem. Esse arquivo já foi utilizado na parte da manhã por vocês, né? E o cuidado especial é que não podemos confundir, né, a tabela de investimento FAC com a tabela de operações comerciais FVA. Não podemos trocar uma pela outra, porque senão o resultado sai totalmente diferente. Tá? Tabela AC usa quando temos aplicações, investimentos, montante, resgate. Então é investimentos, tabela FAC. Tá? Para achar o fator, a gente precisa da taxa e do período. Então, pegando uma determinada taxa num determinado período, a gente vai achar o fator correspondente a essa mesma taxa e esse mesmo período. O fator que a gente vai utilizar nas nossas fórmulas de investimentos. Na tabela FVA, que é uma tabela de operações comerciais, que se aplica quando? Em operação comercial, uma compra, uma venda de um produto, aquisição de um produto, né? Vai fazer um financiamento, né? Vou pagar um determinado valor à vista. Né? É uma operação comercial, tá? Se aplica a mesma regra. Para uma determinada taxa e um determinado N, eu vou encontrar um fator
que eu vou utilizar na minha fórmula. Muita atenção para olhar a tabela correta, porque se eu trocar uma pela outra, o valor da taxa e o valor do N sendo o mesmo, o fator é completamente diferente em cada tabela. Por exemplo, taxa 1 e N10, o fator é 1 na tabela de investimentos. Na tabela de comercial, taxa 1 N10 é outro valor totalmente diferente. Se trocar esses valores, vai dar errado o cálculo. Então, muita atenção. Olhar sempre no topo da tabela, que tabela que eu estou usando, para ter certeza que não estou usando tabela errada, né, no meu cálculo, tá? Muito bem. Antecipada. A antecipada tem 4 fórmulas, estão aqui as 4 fórmulas da antecipada. Quando é que eu uso essas 4 fórmulas da antecipada? O enunciado vai dizer ou antecipado direto, ou vai falar os termos no início do período, né, com entrada. Aí são essas 4 fórmulas aqui. Dessas 4 fórmulas, as 2 primeiras são de investimento e as outras 2 são de operações comerciais. Então, quando no enunciado falar em investimento, aplicações, um resgate que vai ter que ser feito, né, dessa aplicação, estamos falando de investimento, estamos falando da tabela do fator de acúmulo de capital, porque acumula capital quem investe. Tá? E neste caso, em investimentos, eu tenho a fórmula do montante e a fórmula da prestação desses investimentos. Vejam, na fórmula tem FAC, né? Então, falou em investimento, calcule o montante, é a primeira fórmula. Falou em investimento, calcule a prestação desse investimento, é o R dos investimentos. Operação comercial, então, vai falar no enunciado, né? É uma compra, é uma venda, né? É um financiamento. Vai utilizar a tabela FVA de operações comerciais. As fórmulas utilizam, né, o fator da tabela FVA. Então vai pedir para mim calcular o valor atual ou o valor à vista, que é o C, ou vai pedir para calcular a prestação, né, daquele financiamento, a prestação daquele empréstimo, daquela compra. Tá? Um exemplo de cálculo. Uma pessoa aplica R$ 875. Muito bem, trata-se de uma aplicação, tem 2 formas de aplicações e investimentos, 2 de operações comerciais. Já limitei aqui a 2 fórmulas, né? São 2 fórmulas de qual tipo? Antecipada ou pós-antecipada? Sempre no início do período, sempre no início de cada mês, é antecipada. Durante 18 meses, N18, taxa 2,5 e 2,5. A pergunta é quanto terá ao final do período? No final do período eu tenho quanto? É o quanto, né? Eu tenho um montante, um bolo acumulado. Então a pergunta é o montante de um investimento aplica de uma antecipada no início do período. Então a fórmula do montante da antecipada, tá? Montante igual a prestação que multiplica FAC, fator de investimento, que multiplica 1 mais a taxa. Nesse caso, 20.077,76. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Tranquilo? Senhor, eu ia perguntar uma pergunta, mas o senhor já respondeu já a minha pergunta. Tranquilo, Matheus. Caroline também colocou tudo certo. Legal, Caroline. Muito bem. Bom, temos também as fórmulas da pós-antecipada, né? São 4 fórmulas também. Quando é que eu sei que eu vou utilizar essas 4 fórmulas da pós-antecipada? No enunciado vai falar pós-antecipada ou então vai falar ao final do período, sem entrada. Eu sei que serão essas 4 fórmulas aqui. Tá? Quando é que eu sei que dessas 4 fórmulas eu uso as 2 primeiras? Quando se tratar de investimento, aplicação financeira, né? Vai ter um resgate, vai ter um montante no final desse investimento para pegar, né? Quando é investimento, utiliza a tabela FAC.
Fórmula do montante, utilizando a tabela FAC. Fórmula da prestação, utilizando a tabela FAC. Tá? Quando é que eu vou usar as duas fórmulas de baixo? Quando for operação comercial, né? Da posse antecipada. Certo? Temos ali uma compra, uma venda, um financiamento, né? Uma operação comercial, então utiliza a tabela FVA. Na forma do valor atual, valor à vista, utiliza ali o FVA. Na forma da prestação, né? Dessa operação comercial, também utiliza a tabela FVA. Exemplo: quanto terei que investir mensalmente, sempre no final de cada mês, durante 8 meses, para resgatar 50 mil reais, sendo remunerado a taxa de 6% ao mês? Então, algumas coisas importantes sempre no enunciado, né? Está até sublinhado aqui, né? Fala em investimento. Falou em investimento, das 4 fórmulas, as 2 de cima é para investimento, as 2 de baixo é para operações comerciais. Então, independente se for antecipada ou pós-antecipada, é aquelas 2 primeiras fórmulas. Tá? Mas qual delas? Aí fala depois no enunciado. Sempre ao final de cada período. Aqui, ao final do período é uma pós-antecipada. Então, investimento de uma pós-antecipada. Então, das 4 fórmulas da pós-antecipada, é uma das 2 de cima, né, porque é investimento. E fala assim, durante 8 meses, para resgatar 50 mil. O que eu resgato no final? É o montante. Então, 50 mil é o montante. O que sobra? O R, para calcular, né? Já que é investimento, as 2 fórmulas de investimento é montante e R, e o montante já está no enunciado, sobra o R para calcular. Tá? Então, ninguém resgata a prestação, né? Ninguém vai resgatar o R. Está dando ali que vai resgatar 50 mil, né? Então, esse resgate é o montante. Tá? Falta calcular a prestação, então, sendo remunerada a taxa de 6% ao mês. Muito bem. Tenho o montante, 50 mil. Tenho a taxa, 6%. Tenho N, 8 meses. Sei que é pós-antecipada ao final do período e sei que é um investimento. Tudo certo para mim achar a fórmula, né? Então, a fórmula é R igual ao montante sobre fator da tabela, né? FAC, para uma determinada taxa em um determinado período. Muito importante olhar para a tabela certa, porque para essa taxa 6 e para esse período N, na outra tabela também tem um fator lá, só que é outro fator, é outro número. Então não posso olhar a tabela errada, né? Então vou olhar lá, N8, taxa 6, acho o fator, divide o montante 50 mil por esse fator encontrado, vai dar 5 mil reais, 51 centavos, 5 mil reais, 51 reais e 80 centavos, tá? É o cálculo da prestação da pós-antecipada R. Dúvida? Pergunta sobre este exemplo? Tudo certo. Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo bem. Então, gente, rendas financeiras. Tá? 4 fórmulas de antecipada, 4 fórmulas de pós-antecipada. Quando eu uso um conjunto, quando eu uso outro conjunto de fórmulas. Temos que ter atenção àquele quadrinho inicial, né? O quadro azul que a gente viu. Antecipada, com entrada no início do período. Então, tem 4 fórmulas da antecipada. Vou escolher uma das 4. Como que eu vou saber qual é daquelas 4 fórmulas? Bom, primeira coisa, das 4 fórmulas, nós temos 2 de investimento e 2 de operação comercial. Quando for investimento, e me pedir um montante, tem a fórmula do montante. Quando for um investimento e pedir a prestação, tem a fórmula do R. Antecipada, fórmulas de operação comercial. Pediu o valor à vista, o valor atual é a fórmula do C. Pediu o valor das prestações que vão ser pagas mês a mês, é a fórmula do R, né? Da nossa antecipada.
Pós-antecipada, como é que eu sei que são aquelas 4 formas da pós-antecipada? Pós-antecipada é ao final do período, sem entrada. Então, tem 4 formas para essa situação. 2 formas de investimento, 2 de operação comercial. Mesmo raciocínio. Quando é que eu vou usar as de investimento? Falou em investimento, falou em aplicação financeira. Vou usar a forma do montante quando pedir o valor total, que vai ser resgatado ao final, e vou usar a forma do R quando pedir quanto que eu vou colocar mês a mês para chegar naquele resultado de investimento, de investimentos. Quando é que eu vou usar as formas comerciais? Quando falar, então, em empréstimo, financiamento, compra de um produto, venda de um produto. E aí utiliza a tabela FVA, Aí o valor atual, o valor à vista é C, e quando pedir as prestações R, nós vamos utilizar o R da operação comercial. Tá? Então, assim que a gente encontra as fórmulas nas rendas financeiras. A gente fez exercícios durante a aula, na parte da manhã, Vocês tiveram aí aquele espaço de exercícios no segundo momento da aula, inclusive para tirar as dúvidas e perguntas. Alguns participaram com dúvidas e perguntas, para poder chegar nos resultados, que é sempre muito importante, participar, porque nos exercícios surgem as dificuldades. Então, renovo aqui a minha insistência com vocês, Se por acaso, a gente, vou deixar para fazer depois, é sempre um pouquinho temerário deixar para depois, porque, uma que tem a questão da presença, participar fazendo os exercícios de aula. E outra que é neste momento, no horário da aula, que o professor está aqui, para poder ajudar, tirar as dúvidas, enfim, que vocês possam ter sobre os exercícios. Depois da aula, depois do horário de aula, aí já não tem mais esse contato, tá? Porque já não é mais horário de trabalho do professor, O professor está atendendo outra turma, ou então está dormindo, almoçando, tomando banho, caminhando na rua, caminhando com o cachorro, vivendo, e aí não vai estar no horário que não é de trabalho, no horário de folga, conectado, tá? Então, nesse horário do espaço de aula de vocês, que é importante, vocês usarem para fazer os exercícios e tirar as dúvidas, fazer as perguntas, que nem muitos usaram, durante essas 3 primeiras aulas, inclusive na parte da manhã ainda, tá? Então, insisto nisso. Sei que o dia lá fora tá bom, tá um sol, E, terminou a revisão agora? Não, A gente faz o intervalo, depois do intervalo vai ter exercícios. Aí sim, depois dos exercícios, aí estaremos tranquilos aí para dar aquela caminhada no sol, tá? Certo, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Ô, professor, o senhor vai deixar para o final fazer a chamada? A chamada é sempre depois do intervalo, Ah, tá, não, só para saber. Sim. A gente faz a Tudo chamada certo. depois do intervalo, e a chamada ela é feita, considerando a presença de vocês no primeiro momento, e considerando que vocês vão continuar conectados fazendo os exercícios, Claro que quem não fizer os exercícios, e não participar desse segundo momento, depois perde a segunda presença da aula, Esse acompanhamento é feito, demonstramos lá na aula do contrato pedagógico, a gente demonstrou lá como é que eu vejo isso, Ali no Classroom aparece a lista de alunos, aparece todos os exercícios daquele segundo momento de aula, e aparece o resultado de cada um, Quem fez e quem não fez os exercícios, para confirmar a presença do segundo momento de aula ou não, Tá? Então, quando eu falo da presença relativa à realização dos exercícios, eu estou falando disso, tá? Não estou dizendo que a chamada vai ser feita no final, Que é outra coisa. Uma coisa é a chamada e outra coisa é a confirmação das presenças pela realização dos exercícios, tá? Não, é que eu pensei que era já no começo, entendeu? Porque eu não me lembrava. Não, só por isso que eu perguntei, porque vai que uma hora eu me distraí e perdi. Não, só pra saber. Sim, não, tranquilo. A gente vai seguir sempre esse combinado, tá? A chamada depois do intervalo, tá, Renata? Não fica com medo. Não, ok, então. Certo?
Tranquilo. Muito bem, gente. Então, vamos fazer um intervalinho. 15 minutinhos aí. Tomar um café preto sem açúcar para tirar o sono do almoço, né? Vocês recém almoçaram, né? E aí depois dá aquele soninho, né? E aí, na hora de fazer os exercícios ali, né? Já não rende tão bem. Então, intervalinho para tomar um café. E aí a gente volta, então, com a nossa chamada, depois do intervalo, como sempre, né? Depois do intervalo, a chamada. E depois da chamada, os nossos exercícios no Classroom, tá? Esses exercícios da aula da tarde, claro, como é uma aula de revisão, vai ter exercício lá da primeira aula, exercício da segunda e exercício da terceira. Então, vai ter exercício de juro simples, juro composto, exercício de aumento do desconto excessivo, né, exercício de rendas financeiras, tá? Então, vai englobar tudo isso, certo? O meu aqui são quase 2h10, vamos considerar, então, 2h25 o retorno do intervalo, tá? Então, 2h25 a gente retorna para chamada e exercícios. Eu só fecho o microfone e a câmera, ninguém precisa sair da conexão, tá? Até daqui a pouco.